Boa noite, queridos. A paz do Senhor a todos. Gostaria de compartilhar com vocês hoje sobre as Escrituras Sagradas, referente à parábola dos trabalhadores na vinha. Está em Mateus 20, do 1 ao 16, tá? Que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu da madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha, e, tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário, que significa moeda romana de prata, que era pagamento por um dia de trabalho, tá? Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam um denário cada um. Mas, tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Através dessa parábola aqui, eu aprendo duas coisas. A primeira é que Deus é o nosso patrão e a recompensa é garantida, mas independente de qualquer coisa, independente de você chegar agora, de você chegar depois, independente de qualquer coisa, a recompensa é garantida. E a segunda coisa que eu aprendo aqui é que a gente não deve fazer comparações da nossa vida com a vida do irmão, com a vida do vizinho, com a vida de quem for. Em Isaías 40 diz o seguinte, referente às recompensas: Eis que o Senhor Deus virá com poder e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele e o seu salário diante da sua face. Em outras traduções tem: diante dele vem a sua recompensa. Então, a gente não tem que fazer nada esperando a recompensa de outro. Por exemplo, no trabalho a gente não pode fazer nada esperando a recompensa do dono, Porque ali já tem um combinado, a gente já sabe o que vai acontecer, já tem um combinado trabalhador-dono. Mas se a gente fizer esperando a recompensa do Senhor, pode ter certeza que tudo Ele o fará. Às vezes a gente faz assim: eu não vou enriquecer o bolso do dono, não vou fazer isso não porque ninguém está vendo. Sempre tem alguém vendo, e principalmente Deus, tá? Então assim, a primeira parte que a gente aprende, que é Deus sendo nosso patrão, na vinha do Senhor sempre vai ter um lugar para você, sempre na vinha do Senhor vai ter um espaço para você ocupar, vai ter um trabalho para você fazer para Ele, Às vezes a gente
fala, eu não me vejo em nenhum ministério diante da igreja, não me vejo fazendo tal coisa na igreja, eu não consigo, ou eu não tenho capacidade, né? Mas pode ter certeza que tem. Mande seu currículo para Deus, para ver. No instante ele vai arranjar um para você, um lugar para você. Eu digo isso por mim, né? Que quando me converti, realmente eu não me via em lugar nenhum no ministério para trabalhar para Deus. E uma vez eu já era convertido acredito que há uns 6 meses, 8 meses mais ou menos, e eu fui para a igreja, né? Já praticava, já ia para a igreja constantemente, porém teve uma época que eu fiquei meio que frio, porque eu fiz um propósito com Deus, cumpri o meu propósito com Deus, e aí começou a vir as perturbações, as tribulações, as dificuldades, e eu comecei a esfriar. Eu trabalhava muito longe da minha igreja, onde eu frequentava, que era longe também do meu trabalho, minha casa no caso. Então quando eu voltava para casa, eu ia para a igreja. E aí o que acontecia? Eu estava chegando muito tarde, não estava conseguindo participar dos cultos. Os cultos ao domingo eu não tinha mais força para ir, muito cansado, decorrente a semana. E engarrafamentos, eu vinha praticamente todos os dias de carona, de carro para casa, e terminou que a pessoa que me dava carona, decorrente dos horários, não começou a não dar certo os horários, começou a ser diferentes, então eu comecei a ir de ônibus, então eu pegava um ônibus, um metrô, no caso seriam 2 ônibus e um metrô, né? Então o culto começava às 19, eu chegava em casa por volta das 20h25, 20h30, dependendo do tráfego que estava, né? Do trânsito. E teve uma pessoa que foi muito importante para mim, né? Porque toda vez que eu soltava no ponto que eu olhava para o horário e não conseguia ir, eu ia embora. O do ponto para a igreja era mais ou menos no máximo 200 metros. E do ponto para minha casa era uns 500 metros mais ou menos. Então eu pensava, se eu for para a igreja e depois for para casa, eu vou chegar morto, amanhã eu não vou conseguir ir trabalhar. Aí teve um dia que eu falei, hoje eu vou, Deus, hoje eu vou de qualquer forma e de qualquer jeito. E aí, quando eu desci do ponto, que eu fui, desci no ponto que eu olhei pro relógio, eu vi, 8h20 já deve estar finalizando. Mas eu vou. Aí quando chegou na porta, uma pessoa me recebeu com um abraço tão confortável, tão caloroso, parecendo que ele falou assim pra mim, no abraço ele falou, tava sentindo a sua falta. E eu não tinha intimidade com ninguém na igreja, não conversava com ninguém da igreja, eu só ia, participava do culto, ouvia o que tinha que ouvir e ia embora, mais nada. Por que eu tô falando isso? Primeiro para te dizer que, independente do trabalho que você vai ter dentro da igreja, como esse rapaz nesse momento era o porteiro da igreja, ele que dava boas-vindas a quem estava entrando na igreja. E ao pregador, a recompensa de Deus é igual, tá? Então quando eu recebi esse abraço, eu fiquei fortalecido, muito fortalecido com isso, e comecei a frequentar. E uma quarta-feira eu vi que não tinha baterista na igreja. Não tinha baterista. Então eu pensei, Deus, será que eu consigo? Já tinha tocado bateria quando eu era do mundo, já tive várias bandas, mas nunca fui baterista. Eu era guitarrista e tocava violão. Mas quando eu vi a bateria sem ninguém tocar por vários dias, né? Todas as vezes que eu fui à igreja não existia baterista. Falava, Deus, será que eu consigo? E aí cheguei pro pastor e perguntei, pastor, pastor, eu posso vir aprender a tocar bateria aqui na igreja? Ele me apresentou ao líder do Ministério de Louvor,
E prontamente o líder me falou, sábado tem ensaio. E aí eu fui sábado pro ensaio e domingo eu já tava tocando no culto. Muito restritamente, tá? Muito básico. Mas fui tocando e fui me desenvolvendo e para honra e glória do Senhor, esse rapaz que me abraçou, que me deu forças, que me acolheu na minha chegada, para você ver quanto foi importante ele, né? Tá ali uma pessoa para receber quem está entrando na igreja. Ele posteriormente virou o baterista da igreja e até hoje é o baterista principal da igreja, né? Então eu que não me achava que não estaria encaixado em nenhum ministério, eu me encaixei no ministério de louvor. Comecei tocando bateria, esse colega começou a aprender também, esse começou do zero mesmo, do zero, nunca tinha nem sentado em um banco de bateria, mas por amor a Cristo, ele foi, aprendeu e ficou no meu lugar. Eu passei para o violão, aprendi a tocar baixo, toquei guitarra, enfim, fiquei no ministério de louvor. Então, queridos, eu peça a Deus orientação para saber em que ministério você se encaixa. Eu tenho certeza absoluta, como assim diz as Escrituras, que há sempre um lugar, tá? Na vinha do Senhor para você trabalhar. Há sempre um lugar, tá? Deixa eu te dizer aqui. Em Mateus 9,37. Vamos ver aqui em Mateus 9,37. O que é que diz? Mateus 9,37. Deixa marcado aqui. Mateus 9,37. Mateus 9,37 diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, amados, tem muita coisa para se fazer, mas tem pouca gente para fazer, né? E no 39 ele ainda completa, no 38 ele ainda completa. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou seja, que se levante trabalhadores para Deus, que se levante porteiros, que se levante o rapaz que fica no estacionamento, que se levante pregadores, que se levante obreiros, que se levante ministério de ensino bíblico, que se levante tudo e qualquer pessoa para o ministério de Deus. E a recompensa é garantida, a recompensa é garantida. Vamos ler aqui, voltando lá para Mateus 20, né? O capítulo 6 e 7. Vamos aqui, 6 e 7, cadê? 6 e 7. Mas desculpa, né, amados, que é meu primeiro vídeo, então não estou sabendo muito manusear aqui, mas a gente vai chegar lá. O importante é a palavra do Senhor ser ministrada, tá bom? Vamos lá, 6 e 7. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. E lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhe disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. O que é que aqui eu aprendo? Meu Deus, desculpa. O que é que aqui eu aprendo? Que até os ociosos, aqueles que ficaram o tempo todo parado, Deus convoca, para que nenhum reclame de falta de oportunidade, né? Muitas das vezes as oportunidades chegam e a gente não enxerga. Às vezes o seu líder de célula, aquelas igrejas que fazem a célula, como a minha, os líderes de célula pedem para você: leva a palavra hoje. Aí você: mas eu não sei, eu tô meio assim. Aí às vezes o pastor liga para você: preciso que você venha limpar aqui o chão, arrumar cadeira, organizar a lanchonete, não sei, ficar com as crianças, algo do tipo. E a gente acha que, às vezes acha até que é demérito, né?
acha que não estou para isso, eu preciso de outras coisas, eu preciso de fazer algo mais para Deus, porque se só fizer isso aqui, Deus vai achar que eu não faço nada. E não existe, Senhor, não existe isso, não existe isso. O que você fizer para Deus, você vai ser fielmente recompensado, tá? Então, esses dois versículos nos ensina isso, que a gente, mesmo a gente ociosos, né? Mesmo a gente não estando na posição, Deus vai dar a oportunidade, tá? Por mais pequena que seja, a gente basta estar disponível, estar atento também para saber agarrar as oportunidades. E em Lucas 14:22, na parte B, ainda diz assim, ó, ainda há lugar. Sempre haverá um lugar na vinha do Senhor para a gente trabalhar, amados. Se Ele vai estar sempre contratando, não existe um parar, chega, cessou, não existe. Sempre haverá lugar para a gente trabalhar para Deus, sempre haverá. Amém? E no segundo ensinamento que eu aprendi aqui é que a gente não pode comparar a nossa vida com a vida do outro. Isso nos rouba a alegria, né, da recompensa. Isso nos rouba, porque assim, aqui ó, no versículo 8 e 10, do 8 ao 10, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, também estes receberam um denário cada um. Se ele tivesse pago quem chegou primeiro e quem chegou por último, nada disso teria acontecido, né? Porque os primeiros receberiam e iriam embora, não saberiam quantos outros receberam, né? Só ficariam felizes os últimos, que diriam: ó, recebi igual aos que trabalharam o dia todo. Mas o que é que Deus nos mostra aqui? Jesus fala que recebeu os últimos, né? Dos últimos para os primeiros. Então ele está mostrando aqui, não importa se você é novo na fé e está iniciando um trabalho para Cristo, né? Para Deus, para a seara de Deus, e não importa se você chegou antes, se você é velho no trabalho e na seara de Deus. O pagamento é igual, amados. O pagamento é igual. Aqui diz nas Sagradas Escrituras que é igual, a recompensa vem, né? É inadmissível acreditar que você faça alguma coisa para Deus e nada venha de recompensa. Não existe essa possibilidade. Aqui nas Escrituras diz isso. Não existe essa possibilidade, tá? Então, essa comparação que a gente faz com a vida do outro termina nos roubando a felicidade, termina nos roubando a alegria, né, de estar recebendo a recompensa. Pô, eu trabalhei o dia todo e eu recebi igual ao cara que chegou na estante e recebeu. Ó, pai, em vez de você agradecer pelo que você recebeu, glorificar a Deus por isso, você está reclamando pelo que você recebeu. Você está sendo roubado de fato. Você está sendo roubado, né? Você está se roubando, na verdade, se roubando em alegria, né? Deixando de ser grato, de estar alegre pelo seu recebimento, né? E está comparando a sua vida com a vida do irmão. Deixa eu te dizer aqui, eu escrevi uma coisa muito legal aqui, ó. A verdade é o que você a verdade é que o que você procura, você acha, né? Se você buscar razões para reclamações, você vai achar.
Portanto, se você buscar razões para se alegrar e para reconhecer, você vai achar muito mais. Acredite, você vai achar muito mais. Porque assim, Deus nos deu a vida, né? Deus nos deu a vida. E a gente não fez nada para receber a vida. Nada. Se for por merecimento, piorou. Então Deus nos deu de graça a vida. Nos deu de graça, sem merecimento, apenas por graça, apenas pela sua misericórdia, né? Que Ele tem nos sustentado. E a gente ainda consegue reclamar das coisas que Deus nos proporciona, né? Esses trabalhadores, eles trabalharam o dia todo, porém eles foram pagos como combinado, e ainda assim reclamaram que foram pagos igual aos que que trabalharam menos. Então não caia na armadilha da comparação. Essa comparação ela termina, ao invés de alegrar, entristecer o seu coração. Esqueça a vida do vizinho, esqueça a vida do irmão, esqueça o que ele fez ou o que ele não fez. Trabalhe para Deus. Busque estar... Aqui estão alguns resultados da web. Aí não dá certo. Busque sempre estar trabalhando para Deus. Amém, amados? Então, espero que vocês tenham entendido referente a essas parábolas e esses dois ensinamentos de hoje, tá? E só para finalizar, Apocalipse 21:7, que é a confirmação. O vencedor lhe dará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Aqui ele começa com o vencedor. O vencedor é todo aquele que não desiste, é aquele que persevera, é aquele que, independente das situações, ele vai à frente, vai avante, por mais que em alguns momentos ele precise aguardar, que ele precise dar um passo atrás, mas não é desistir, é ir à frente e vencer, perseverar e vencer. E ele diz aqui, esse será o meu filho. Existe um pagamento melhor do que Deus reconhecer que somos filhos dele? Não tem, amado. Imagine você trabalhar para Deus a vida toda, fora todas as outras grandes coisas que ele vai proporcionar na sua vida, que eu tenho fé nisso, que ele proporciona periodicamente a cada pessoa, né? O que nos é importante. Às vezes a gente pensa que importante são outras coisas, mas Deus sabe exatamente o que é importante para cada um de nós. E no final ele reconhecer que a gente é filho dele, amado, não tem recompensa melhor. Não tem recompensa melhor. Então o que eu quero passar para vocês hoje é isso, tá? Que a gente seja maduro para saber que Deus é o nosso maior patrão, fiel, honesto, digno, que a gente trabalhe para Ele fielmente também, né? Se Ele é fiel para a gente precisa ser fiel para com Ele, tá? E que a gente pare de comparar nossa vida com a vida dos outros. Amém? Vamos orar só para finalizar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, meu Deus, por esse ensinamento. Quero te agradecer, Deus, pela oportunidade de ouvir a Tua palavra e entender que o Senhor é o nosso patrão fiel, digno, aquele que, independente de qualquer coisa, vai pagar, vai haver recompensa, e que a recompensa maior, que sejamos considerados o seu filho amado. Que a gente aprenda também, meu Deus, a não comparar a nossa vida com a vida do irmão. O irmão passa por processos diferentes dos nossos processos. O irmão passa por problemas diferentes dos nossos problemas. O irmão passa por situações diferentes das nossas situações. A vitória dele é diferente da nossa vitória, né, meu Deus? E que a gente entenda que isso é importante, que a gente não deixe as comparações nos roubar a alegria e
as razões para te agradecer, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que todos que estão ouvindo essa palavra sejam abençoados com essa unção de poder que o Senhor acaba de derramar na minha vida, meu Deus, de entender a Tua palavra, Pai. E que todos entendam, Senhor, da melhor forma possível. Todos aqueles que estão ouvindo essa palavra é porque precisam ouvir, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Eis-me aqui, Pai, para trabalhar para a Tua obra, para o que for, independente do que seja. Eu sei que a recompensa é garantida. E a recompensa é ser considerado o seu filho, o Filho de Deus. Muito obrigado, Pai do Senhor a todos e uma boa noite. Deus abençoe.